Evangelho, sábado da oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nesse sábado nos leva para o 16º capítulo de São Marcos. Como acabamos de ouvir, a narrativa de Marcos ela é uma narrativa mais enxuta. O evangelista, de maneira muito direta, com composições de frases simples, apresenta a ressurreição de Jesus e a sequência dos eventos a respeito dessa ressurreição. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, Marcos está apresentando os fatos. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, confirmando assim o dia do Senhor, que é o domingo. Depois apareceu a Maria Madalena e acrescenta essa informação, da qual havia expulsado 7 demônios. Em seguida, Marcos continua pontuando. Esse pontuar de Marcos tem uma característica bem peculiar. Isso mostra para a gente, não é apenas uma informação, de que o Senhor realizou um bem em favor de Maria Madalena, mas o fato dela ter sido liberta do poder diabólico. Cristo triunfou. Vocês lembram que o tema do exorcismo aparece frequentemente em Marcos? Cristo triunfa sobre o poder das trevas. E para aquela que foi liberta desse poder, que mantinha o homem prisioneiro da morte, Cristo vem anunciar. O anúncio da ressurreição completa a obra de libertação. Porque o anúncio evangélico, o anúncio messiânico, marca o tempo da Boa Nova, o tempo da libertação. E Cristo ressuscitado marca o triunfo definitivo sobre a morte. Então a informação não é uma informação solta, não é apenas para agregar dados que Marcos escreve dessa forma, escreve de maneira tão objetiva. Ela foi anunciar aos que tinham andado com ele, os discípulos, e estavam, a condição dos discípulos, eles estavam mergulhados em uma profunda tristeza. Então, deixa eu pegar aqui o texto, que é o texto do lecionário. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Uma outra tradução que eu tenho, estavam mergulhados em profunda tristeza e choravam. Então, muito em pranto, profundo, mergulhados em tristeza e pranto. Também não é uma informação aleatória. A separação do Senhor, como falamos nesses últimos 2 dias, tem um peso sobre a vida dos apóstolos. Eles estão tocando aquilo que é a experiência de uma grande ruína interior. Ver tudo aquilo que aconteceu na crucifixão e ainda não terem conseguido andar para além
daquela dor. Estão presos no pranto. Estão olhando ainda, velando ainda, em luto, aquele que está morto. Então ela vai até eles. E como vimos nesses últimos dias, imagina com que alegria Maria não chega até eles. Então Maria entrega para eles, Maria Madalena entrega para os discípulos o testemunho da alegria. O testemunho de quem foi para além do pranto, porque ela também, através da narrativa dos outros sinóticos, ela também estava envolvida por um pranto. Ela se apresenta diante do túmulo para procurar aquele que estava morto, para prestar as honras fúnebres àquele que morreu. Porém, ela é alcançada por um anúncio, pelo anúncio da ressurreição, e aquela que partiu enlutada na manhã daquele dia para velar as últimas honras de um amor que se encerrou de maneira trágica, volta radiante de alegria e ao mesmo tempo de estupor diante do que viu e ouviu. Vi Jesus ressuscitado, que me anunciou de vir anunciar a vós essa grande alegria. Ele ressuscitou. Mas a dor dos discípulos é tão grande que eles ainda não conseguem recolher os sinais. Isso também nós falamos nesses últimos dias. Eles não conseguem olhar para Maria e perceber tudo o que está acontecendo. É evidente quando pensamos no efeito que causou o encontro com Jesus. Porém, não era suficiente, uma evidência suficiente para o coração dos discípulos. Continuando. Quando viram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Bem pontual, Marcos, né? Dá um certo dissabor. Não quiseram acreditar. Como assim não quiseram acreditar? Marcos releva o fato da evidência. É notória, melhor dizendo, a mudança do coração de Maria. Meus irmãos, os sinais da presença de Cristo ressuscitado no meio de nós são evidentes. A esperança que nasce no coração, a fé que se renova, o entusiasmo que recomeça. Quando rezamos por alguém, a força e o vigor até mesmo físico retornam. Quando intercedemos por alguém, aquela pessoa que recebe o efeito da intercessão, muitas vezes adverte que recebeu e que sentiu não apenas a força, mas os efeitos maravilhosos da oração que por ela foi oferecida. Isso por quê? Porque os sinais de Cristo ressuscitado são irrenunciáveis. O que podemos fazer é ignorá-los ou não querer ver. Eles não quiseram acreditar. Ou seja, Marcos diz que existia a possibilidade do ato de fé. O que, mesmo sem o aparecimento de Jesus, que qualifica como idôneo o testemunho de Maria, mesmo sem isso, era possível acreditar, vendo o testemunho, vendo e ouvindo ela que sai de junto deles o que se passou, o quanto ela mudou, né? Eles estavam numa sintonia do mesmo luto e do mesmo pranto, e de repente Maria sai completamente fora da curva. E isso traz uma evidência. Peçamos ao Senhor hoje de maneira particular pela intercessão da Virgem Maria, agora falo da Santíssima Virgem Maria, da Mãe do Senhor, que com certeza, como escrevem alguns autores místicos inclusive, seu coração advertiu a ressurreição de seu filho. E ela, desde sempre, acreditou. O coração da Virgem Maria não provou em nenhum momento a dúvida ou o receio em acreditar. E imagina se em algum momento ela, tendo a possibilidade de acreditar, quis não acreditar. Veja só, impossível.
Está vendo como precisamos pedir a intercessão dela? E como é bom ouvirmos essas coisas nesse dia de sábado? Pois no sábado sempre fazemos a memória da Santíssima Virgem Maria. Pedir a intercessão dela para que ela nos ajude sempre a ver e recolher os sinais de Cristo ressuscitado na nossa vida, que aparecem de muitos modos e maneiras. E veja, vem ao nosso encontro, muitas vezes quando estamos ainda embebidos ou revestidos do luto de nossas dores. O peso da cruz de ter negado Jesus, ou de ter abandonado Jesus, e de ter acompanhado toda a sua flagelação e morte, está presente no coração dos apóstolos. Porém, nesse espaço tão dramático de dor e sofrimento, neste mesmo espaço, começam a brotar, começam a apresentar-se os sinais da ressurreição. Por isso pedimos a intercessão da Virgem Maria, que nos ajude a termos um coração atento para recolhê-los. É recolher flores em meio a uma noite escura, apenas com o brilho da luz da lua, prestando atenção aonde aquele brilho ganha uma tonalidade diferente. E percebendo que ali tem uma flor do Senhor a ser recolhida. Então, peçamos que a Virgem Maria nos ajude nessa tarefa tão importante. Eu diria, não, vamos falar de uma forma melhor, nesse ato de amor tão importante. Porque não se trata só de uma tarefa. Olhamos e entendemos como tarefa porque somos cristãos, fomos batizados e recebemos a unção do Espírito. E é nosso dever zelarmos por aquilo que recebemos, como gesto de amor. Então, no exercício desse zelo amoroso, a Virgem Maria nos acompanha. Ali existe um dever. Mas, mais do que um dever de zelar, poder viver a alegria de recolher aquilo que é para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, o sinal de Cristo ressuscitado é para nos revigorar na fé. Os sinais de Cristo ressuscitado, como vai dizer o cardeal Newman, tão discretos e delicados, são para renovar a nossa fé. O Senhor nos faz cotidianamente recolher os seus sinais para perseverarmos no caminho de comunhão com Ele, para seguirmos adiante carregando a nossa cruz, para que o testemunho do nosso amor seja qualificado pelo amor do próprio Senhor por nós. Pois o nosso testemunho de amor não é outro senão a declaração de que Cristo é a nossa força. Então, tem uma importância grande esses sinais e é muito importante que possamos recolhê-los, pois nutrimos a nossa fé da oração, atenção a isso, nutrimos a nossa fé da palavra de Deus, nutrimos a nossa fé dos sacramentos e nutrimos a nossa fé também dos sinais de Cristo ressuscitado presente na vida de nossos irmãos e irmãs. Eles também são portadores do anúncio da ressurreição e portadores da vida que vem de Cristo e que espera ser acolhida, acreditada e espera que nós nos unamos no mesmo louvor de ação de graças. Fantástico isso, fantástico. Você tem ao seu lado a sua esposa, o seu filho, a sua comunidade paroquial, seus amigos, que são sinais vivos da presença de Cristo ressuscitado. Preciso que a gente tenha isso vivo no nosso coração, porque também somos amigos de muitos e para muitos somos membros da família e trazemos conosco essa unção e, por que não dizer, missão efetiva da nossa vida evangélica, da nossa vida cristã. Muito importante. Diz o texto que em seguida Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. A narrativa dos discípulos de Emaús aí. Que interessante, né? A forma como Marcos faz referência a este episódio dos discípulos que caminham para a cidade de Emaús. Pareceu uma aparência diferente.
enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Olha que interessante. Ontem ouvíamos na narrativa de Lucas que esse encontro e essa apresentação recolheu ainda o testemunho a mais, aquele de que o Senhor havia aparecido a Simão. Marcos escreve dizendo que ainda não tinha sido suficiente. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. E nós vemos na narrativa de ontem que Jesus aparece exatamente nesse momento. Interessante como cada evangelista pontua. Marcos pontua a continuidade de um ato. Essa resistência em acreditar. Essa dificuldade em recolher. Fé é dom, também é virtude. Virtude pouco exercitada significa uma custódia limitada do dom. Muito bem. Então, eles não conseguem recolher aquele sinal que foi oferecido pela segunda vez. Então, Marcos está insistindo nesse fato. Já Lucas apresenta como uma grande ocasião em que o Senhor aparece e eles agora conseguem crer e o Senhor vai abrindo o entendimento deles. Né? Já em Marcos, o Senhor faz uma admonição, faz uma advertência. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, e repreendeu-os. Olha aí, Jesus dando um carão, dando um pito, como falavam, né? Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Aqui vem aquele elemento que já falamos, a aparição de Jesus nessa hora qualifica e dá autoridade àquilo que estávamos falando. Os sinais presentes, o Senhor que se esconde atrás dos sinais da ressurreição para ser encontrado através da fé, de um ato de fé. Ele antes era encontrado e tocado pelos discípulos fisicamente num corpo como o nosso. Agora ele se deixa encontrar através da fé. Escolheu o Senhor que por meio da fé pudéssemos estar juntos e inundou o mundo com os sinais da sua ressurreição para que nós possamos, como um avião que vai aterrissar e encontra aquela pista toda marcada com luzezinhas, centenas e milhares de lampadinhas acesas que vão indicando o lugar da aterrissagem para que ele possa chegar com segurança ao seu destino em solo. Né? Então o Senhor encheu o mundo com os sinais da sua ressurreição para que nós possamos aterrissar junto dele, aterrissar sobre o seu coração e pudéssemos dessa forma permanecer unidos a ele e ele no meio de nós, através da fé. Olha a importância, né? E olha como às vezes somos infantis em querer desejar que Jesus apareça ou faça desse ou daquele outro jeito, quando ele tantas vezes disse, sua fé te salvou, e ele insiste, permanecerá conosco mediante a fé. Por isso pedimos, durante toda essa oitava, que o Senhor renove o vigor da nossa fé, e hoje pedimos à Rainha dos Apóstolos também, que venha nos ajudar a sermos homens e mulheres de uma fé sólida, consistente, de uma fé capaz de consolidar uma virtude teologal que nos leva ao exercício da esperança e também ao exercício da caridade. Depois que Jesus então fala sobre a dureza do coração por não terem acreditado no que tinham visto, nos que tinham visto ele ressuscitado, disse aos seus discípulos, ide pelo mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Aqui Marcos, faz o encerramento abrupto, veloz, né? Do puxão de orelha ao mandato. E Lucas ontem falava sobre alargou o entendimento, ou seja, o Senhor que os chama outra vez ao ato de fé, confirma a sua escolha. Isso é fantástico. Por que, padre, é fantástico? Padre, o senhor sempre fala que é fantástico. Assim,
Além de ser simpático, é porque é mesmo. Eu tento expressar aquilo que eu estou sentindo na hora. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está confiando um mandato de altíssima relevância. Ou será que a gente tem dúvida disso? Que exercícios de embaixadores, eles estão recebendo o mandato de embaixador de Cristo, né? Que altíssima importância e relevância é o empenho que o Senhor, o mandato que o Senhor está confiando a eles. Mas Jesus acabou de ver o limite desses homens de terem fé. E mesmo assim, confia um mandato tão grande. Porque, amando-os e sendo fiel, o Senhor jamais os abandonará. E o cumprimento dessa missão será um grande testemunho para todo o mundo de que Cristo nos sustenta em nossas fraquezas. Aquilo, para confundir o coração dos poderosos, ele escolhe os mais humildes. Marcos testemunha para nós a vulnerabilidade e a fragilidade de maneira explícita. Ele está narrando aqui o que aconteceu e dizendo, olha, fizeram isso, foram resistentes, não só foi um limite, né? Houve aqui não quiseram acreditar, né? Então houve um ato volitivo. O Senhor advertiu, e essa é outra coisa importante. Quando faço uma advertência, descarrego sobre o outro a raiva que sinto, espero que o outro realmente cresça, ou renovo o meu ato de fidelidade ao amor que sinto por aquela pessoa. E corrigir, em outras palavras, significa dizer, eu não te abandonarei jamais. Quero o teu bem, mas antes disso, não quero e não te abandonarei. É assim que você corrige as pessoas que estão presentes na sua vida e que Deus te dá a graça e a autoridade de fazer um gesto de correção? É com essa qualidade, a mesma qualidade do coração de Jesus que você corrige? Ou corrigir acaba sendo uma forma de descarregar sobre o outro a raiva, a ira da própria insatisfação ou da insatisfação que eles causaram contra você? Nosso Senhor conhece o limite do coração de cada um deles. Adverte, repreende sobre a incredulidade. Mas olha o que ele fez depois. Isso só faz quem não desiste de amar. Isso só faz aquele que é fiel. Isso é um gesto divino que o Senhor nos abençoou para que nós possamos repetir em seu nome e amarmos-nos assim, educarmos-nos assim, cuidarmos uns dos outros assim como o Senhor cuida, e seremos no mundo um testemunho de que Cristo é vivo e está no meio de nós. Que Ele está vivo e permanece no meio de nós. E a nossa própria fraqueza e fragilidade será sustentada na graça, será um eloquente testemunho de que o Senhor ressuscitado vive no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos e dos nossos santos apóstolos, colunas da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.